Boa noite, irmãos. Nesse domingo, 1º de junho de 2025, são 19 horas e 51 minutos. Em Lucas, capítulo 10, verso 17 em diante, diz assim a palavra de Deus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis por se vos sujeitarem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito do Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece o Filho, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. O Senhor, em certo momento do seu ministério, precisava fazer um teste, precisava pôr à prova o seu principal corpo apostólico, aqueles que estavam mais próximos dele. Ele pegou então 70 dos seus mais de 100 discípulos mais próximos, a maioria deles apóstolos, e pegou esses 70 para enviar em uma empreitada missionária, né? Naturalmente, ele dividiu esses 70. O texto não diz, mas devemos inferir, pelo que nós percebemos no Novo Testamento a respeito da sabedoria do Senhor, da capacidade de liderança dele, que envolve todas as questões pertinentes a comando, a envio de pessoas para determinadas tarefas. Então, é claro que ele não pegou, como dá a entender pelas letras, simplesmente 70 e falou assim: vai de 2 em 2 aí. Há de se supor que ele dividiu esses 70 em 3 ou 4 grupos, pôs sobre cada grupo um líder e falou: vocês vão e proclamem o Evangelho pela região por onde passaste. E então, isso está um pouco antes, está no capítulo 10, no início do capítulo 10. Aqui, Lucas relata o retorno dessa caravana, né? Essa caravana missionária. E eu quero chamar a atenção para algumas coisas importantes para aquele momento entre o Senhor Jesus e o grupo que estava com ele, que iria formar o corpo, que hoje, já de largas datas, é chamado de igreja. Então, ele queria saber como é que estava esse pessoal, sem ele perto. Ele envia
dá as ordens, explica, olha, proclamem a chegada do reino, e vocês têm autoridade para expulsar demônios e curar enfermidades. Mas é importante nós observarmos aqui os ensinamentos que esse texto nos passa, né? O primeiro dele, a gente observa que, tal como hoje, naquele tempo, a crise de identidade já existia, né? Já existia, isso faz parte da natureza humana. O ser humano, desde a queda do Éden, ele está sempre precisando rever seus valores, rever suas prioridades, colocar diante de si um espelho e ver quem ele é. E a gente observa aqui que eles não entenderam a ordem das coisas no reino que o Senhor estava instaurando no mundo, o reino dos céus. Qual é a prioridade número 1? A prioridade número 1 era e é a pregação do Evangelho, a proclamação da salvação, o anúncio de que Deus estabeleceu um tempo, abriu uma porta temporal, dentro do qual, que estabelece o período, período de tempo, dentro do qual a salvação está à disposição. Então, o que é mais importante? O mais importante é anunciar o Evangelho da salvação. E nos alegrarmos com os frutos, o produto dessa proclamação. Aí tem como implicação a importância de sabermos o que vamos dizer, como estamos dizendo e para quem estamos dizendo. Porque o objetivo é o resultado. E eles voltam exuberantes de alegria, tomados de um êxtase, mas não porque as pessoas se arrependeram, as pessoas abriram seu coração para a mensagem que eles proclamavam. A alegria deles era: Senhor, em teu nome, caramba, a gente fala no teu nome, os demônios se jogam no chão, querem fugir, querem correr, as pessoas possessas se contorcem toda, eles se sujeitam a nós. Não é diferente nos dias de hoje, né? Hoje, a igreja, as igrejas, né, estão convivendo com esta mesma realidade. Não entender a prioridade da nossa missão. Nós vivemos uma realidade maravilhosa, uma coisa gloriosa. Nós somos salvos, nós fomos salvos. Tudo que pode nos acontecer, nos afetar neste mundo, não pode ir além desta vida. Tudo de ruim, tudo de mal fica aqui. Mas é aqui também, enquanto estamos neste corpo, que nós podemos desfrutar da alegria de sermos mensageiros do reino dos céus. Temos o privilégio de termos sido escolhidos para proclamar a mensagem da salvação. E era isso que eles deveriam chegar para Jesus dizendo, como quem trazia um grande cesto cheio de belos frutos, mas eles chegam dizendo que tinha menor importância. E o Senhor diz para eles, olha, enquanto vocês estavam lá, eu vi que a obra está sendo bem sucedida. Satanás perdeu o seu lugar. Porque à medida que não ele, Yeshua, não ele, o Deus encarnado,
está agindo no mundo, mas aqueles que ele enviou e que não são pessoas especiais, como o texto nos diz, não são sábios, não são pessoas inteligentes, não são pessoas ricas, pessoas influentes de qualquer forma, mas pessoas simples. E ele diz: não se admirem disso, eu dei poder a vocês. Vocês têm poder para pisar todos os poderes de Satanás, que ele fala aqui em figuras, né? Serpentes, escorpiões e todo tipo de força do inimigo. Nada pode vos fazer dano algum. Todavia, ele diz, vocês não devem se alegrar porque os espíritos se sujeitam a vocês. Antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Porque uma vez que o meu nome, o seu nome está escrito no céu, você é alguém especial, você é alguém de quem Deus pode lançar mão em determinado lugar, é a pessoa certa para Deus agir em favor de um aflito, em favor de um desvalido. E é pessoas que têm o seu nome inscritos nos céus, que são objetos que Deus lança a mão para fazer a sua obra, para ajudar pessoas, para levar uma mensagem de conforto, de consolo. Ser lembrada pelo Espírito de uma passagem bíblica e você é usado por Deus para falar aquela mensagem, citar essa passagem para aquela pessoa e ouvir, poxa, que palavra que você trouxe, era exatamente isso que eu estava precisando ouvir. São pessoas que têm o seu nome escrito nos céus. E Jesus, vendo as notícias que eles trouxeram, apesar deles não terem entendido a ordem, a prioridade, a escala de valores da investidura que eles receberam, todavia o sucesso estava garantido. E o Senhor se alegrou no Espírito do Pai e falou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. O Senhor escondeu essas coisas aos sábios e inteligentes para revelá-las às criancinhas. E isso é assim, ó Pai, diz o Senhor, porque assim te aprouve. Para aqueles que acham que tudo depende da minha vontade, que tudo depende da minha disposição, tudo depende da minha, como é que é a palavra que costuma se usar muito? Poder de iniciativa. Não. Não sou eu, não é você, não é ninguém. Foi ele, o Pai. O Senhor diz: tu escondeste estas coisas dos sábios e dos inteligentes. O Senhor escolhe duas classes de pessoas muito valorizadas naqueles dias em Israel, influenciado ali já naquele tempo, muito influenciado pelo mundo greco-romano, né? A cultura helênica que valorizava tanto a sabedoria, o conhecimento, perscrutar os mistérios do sobrenatural. O mundo romano, na sua busca pelo místico, não foram essas pessoas que Deus escolheu. Assim como a gente vê hoje. Olha, eu viajo muito de trem. E nesses últimos 15 anos, uma dessas pessoas já não está mais andando nos trens. Era um senhor
Eu não sei se Deus já o levou ou se ele está muito doente, não pode mais estar no trem. Um outro ainda anda. Esse outro a quem me refiro anda com uma madeira, um cajado de madeira, pelo que eu percebo uma madeira boa. Aquilo deve ser sabiá, ou então laranjeira. Uma roupa muito rota. Mas essas pessoas simples no trem são as pessoas que já proclamaram aos meus ouvidos as melhores mensagens de Deus que eu já ouvi na minha vida. Não foram do púlpito, não foram de irmãos que vieram me visitar, bem trajados, pessoas simples, pessoas que demonstram não ter muito estudo, muita escolaridade, porque Deus escolhe pessoas assim. Satanás está sempre procurando os inteligentes, os ambiciosos, as pessoas de alto nível de ambição, para ele pegar e dar o fruto, oferecer o fruto. Tá aqui, ó, nada, aqui nada. Tu não tem poder nenhum, tu não sabe nada. Come aqui, isso aqui, que tu vai ver que teus olhos vão se abrir. A mensagem continua sendo a mesma. Ele não abre mão, embora ele atualize suas estratégias, mas Satanás não abre mão dessa tática lá do Éden, de pegar uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que tem estudo, que galga na vida uma posição através de uma faculdade, de um bom emprego, e ele chega e ali ele entra com a proposta dele, porque ele aguça, ele incita esse lado humano de querer saber muito, de querer dominar conhecimentos. E Deus já é diferente. Deus escolhe as pessoas simples, pessoas que, embora adultas, embora contaminadas pelo pecado, portanto sendo pecadores, não obstante sejam pecadores, elas têm uma característica da simplicidade da criança, da humildade, da inocência, da pureza, de não procurar estar vendo maldade em tudo. Jesus se refere a essas pessoas e em outro texto pega as crianças e fala para os marmanjos: olha, vocês precisam ser como elas. E a igreja reformada, na sua estupidez, com todo respeito, é um dos pilares do Catecismo Maior de Westminster, que as crianças são escolhidas por Deus pela sua pureza e pela sua inocência. Não é nada disso. Deus não está falando de criança, literalmente, mas de algumas características das crianças, e que adultos que podem ser chamados como criancinhas. A palavra hebraica é olal. Olal ou olel é um substantivo, quer dizer, neném, criança que ainda mama, já está andando, não é um Yeled, não é já um menino de 10 anos, de 9 anos, mas é uma criança que traz certas características que Deus busca nos adultos, que Ele quer escolher para caminhar consigo. E Ele diz aqui: tu, ó Pai, escondestes. O verbo está no refiro. Está no refiro. É o verbo, deixa eu ver aqui na peshita, recitarta. Recitarta. É o verbo. As consoantes são samet, tave, resh, né? Recitarter, recitar, no ritpael, no refil, recitar.
esconder, obstruir a visão. O refil é a voz, é a construção causativa ativa de Deus, ou seja, Deus faz isso de propósito, ele faz isso, a iniciativa é dele. Isso não acontece por certas características de pessoas, não. É uma ação de Deus, ele escondeu dos metidos a sabichões para revelar as pessoas mais simples. Revelar aquelas pessoas que são chamadas de crianças, pequeninos, né? E ele continua: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja que a carga de importância, de prioridade, supremacia, recai sobre a forma do Filho, do Deus que manifestou-se em forma de Filho. Ele coloca dizendo: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Nem quem é o Filho senão o Pai. Nem quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Pai... Não é quem o Pai o quiser revelar. Quem o Filho o quiser revelar. Porque toda a revelação vem sempre pelo Senhor Yeshua. E voltando-se para os discípulos, aqui nós temos a confirmação. Porque, como eu costumo dizer nos vídeos, geralmente o próprio texto explica o texto. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vedes, pois em particular, bem-aventurado os olhos que veem o que vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Ele está falando com as pessoas a quem ele chama no verso 21 de criancinhas. Hoje nós estamos aí vivendo um tempo, né? Estamos agora saindo do fenômeno pentecostalismo para neopentecostalismo e já estamos passando de neopentecostalismo para não sei nem para quê. Não sei nem qual é o nome que vão dar a isso. A igreja ou as igrejas, que é o que se classifica como povo de Deus, o que há de menor importância é a mensagem do reino. A primazia está na música, a primazia está em conquistas, em alcançar valores, se tornar rico, melhorar a pequena empresa do pequeno empresário. A importância está na salvação ou solução das crises conjugais, libertações. O carro-chefe não é a palavra que liberta, não é a mensagem que liberta. O carro-chefe é a libertação que pode te levar à salvação. Aí, o que acontece? A crise de identidade que nós estamos vivendo. Pessoas que se dizendo servos de Deus, servas de Deus, mas que você olha para a vida delas e não consegue ver o Senhor na vida delas. Você tenta, como o apóstolo Paulo diz,
que nós somos cartas escritas por Deus e lidas pelo mundo. O mundo quer ler e ver a mensagem que Deus tem para ele, para eles, para ele, mundo, para aqueles que estão no mundo. Mas isso não frutifica, isso não prospera. Por quê? Porque houve uma inversão de valores. Nós abrimos mão da nossa identidade porque comemos do fruto proposto por Satanás. Que se a gente formos um povo de poder, e eu ouço muito isso, a igreja, rapaz, que igreja tem poder, aquela igreja tem poder, e aquele irmão, mas que tem uma oração poderosa, a oração, eu fico toda arrepiada quando aquele irmão, aquela irmã ora. Há um vazio muito grande no lugar que deveria estar sendo ocupado pela palavra de Deus, pela mensagem de salvação. E como o Senhor enviou os 70, ele tem nos enviado o Santo Espírito do Deus vivo, o Espírito do Santo, tem procurado pessoas que queiram, que aceitem fazer a vontade dele, e não a vontade da religião, e não a vontade do meu coração, do meu ego religioso. Não é nada disso. O Senhor Jesus diz para eles: não, isso aí é coisa... De agora em diante, isso aí vai ser rotina. Eu investi em vocês de um poder. Vocês receberam uma investidura que vocês poderão pisar serpentes, escorpiões e toda a força de Satanás. Nada pode contra vocês. Mas não é isso que deve levar vocês ao êxtase, trazer vocês, o coração de vocês com alegria, encher o coração de vocês de alegria. O que deve encher os vossos corações de alegria é a certeza de que o vosso nome está escrito nos céus. Porque o Senhor sabia que o próprio ministério na terra, ele entrará em fases de declínio, como a gente vê lá nas cartas do Apocalipse. Carta à comunidade que está em Éfeso, carta à comunidade que está em Tiatira, carta à comunidade... E você vai vendo que tem ali altos e baixos. O Senhor sabia disso. Então ele prima que a gente entenda, que nós entendamos a escala de prioridades. Eu sou salvo, meu nome está escrito nos céus. E Deus fez isso comigo para quê? Ah, sim, primeiro, para me pregar a palavra dele, proclamar o evangelho do reino, anunciar a salvação, anunciar que ele é o Senhor, não na frente da religião, que agora está dizendo até que nem mais que Jesus Cristo é o Senhor, né? Não é mais Igreja Universal do Reino de Deus, é Igreja Universal. O reino de Deus está sendo tirado do rótulo. Faz todo sentido, né? Que nunca teve reino ali, aquilo nunca fez parte do reino, e nem o poderia. E nem poderia. Então aqui nós temos que entender a importância de nosso coração como uma casa estar limpa, com os ázimos da simplicidade, os ázimos da humildade, da pureza, da dependência total de Deus, de não confiarmos na nossa própria sabedoria, de não nos valermos por causa da investidura de poder que temos,
e ficarmos por aí fazendo espetáculos de expulsão de demônios para juntar multidão. Não é isso. Não é isso. Tal como a criança simples, que brinca com coisinhas simples, até séculos atrás, crianças brincavam com coisinhas como pedaços de madeira, coisas amarradas em cordinha. A simplicidade, a humildade é o que Deus prima nas pessoas que Ele escolhe, que Ele chama. E esse texto que relata o retorno dos 70 tem muita riqueza, que faz com que a gente se lembre, que a gente atente, que nós, já que estou eu falando aqui, Rio de Janeiro, Brasil, nós somos uma geração privilegiada, porque muitas nações passaram por este mundo e desapareceram, e a mensagem do reino não chegou até eles. E chegou até nós. Muitos souberam da profecia de que em determinado povo chamado Israel, Deus se faria carne na figura de um ente que seria chamado de Machia, que seria o próprio Deus. E eles sonharam: será que eu vou ver isso? Será que eu vou poder contemplar as coisas que serão feitas, as palavras que serão ditas? Mas não viram. E nós temos isso tudo diante de nós. E tratamos, às vezes, com tanta leviandade. Abrimos mão de um coração puro para querermos ser tão importante, tão grande. A gente abre a tela do computador, fica olhando em certas regiões, aí como o balneário de Santa Catarina e outros lugares mais, denominações que preferem naves que cabem 5.000, 50.000 pessoas, e um homem só como o objeto de atenção, e a fé deixa de se dirigir aos céus para se projetar na figura daquela pessoa, que é um pecador. Porque nós não somos mais como as criancinhas. Mas é o que está valendo ainda hoje. Nós precisamos lançar mão da simplicidade, da pureza e da humildade da criança, para que Deus, olhando para nós, se agrade em lançar mão de nossas vidas para usar no seu reino. Possamos abandonar a vaidade, o desejo de grandeza, e nos contentarmos com as coisas simples. Que Deus abençoe. Um bom domingo, uma boa semana para os irmãos.